Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 9 de abril. Confira os destaques dessa edição. Automedicação, um risco diário para a saúde de todos que realizam tal ato. Município confirma morte por dengue hemorrágica. E o governo do estado divulga dados dos indicadores criminais no mês de março de 2021. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós vamos iniciar essa edição falando de polícia. Durante a manhã de quinta-feira, uma guarnição da Brigada Militar recebeu informação de tráfico de drogas em uma residência localizada na rua Honorato Novello, lá no bairro Presidente Vargas. Os policiais deslocaram-se até o local e efetuaram a abordagem de um indivíduo. Em revista ao interior da casa, foi localizado um revólver calibre 38 com 6 munições intactas, 117 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Diante dos fatos, o homem de 23 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da Justiça. E a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul divulgou na última quinta-feira os indicadores criminais do mês de março de 2021. As informações referem-se aos 497 municípios do estado. Acompanhe a fala do vice-governador. O fator mais positivo é a redução dos feminicídios, exatamente no mês que é conhecido como o mês da mulher. Nós tivemos, comparativamente com o março do ano passado, uma redução de 77% nos feminicídios no nosso estado. Tivemos 13 em março do ano passado e neste março de 2021 foram tão somente 3 casos. O trabalho das polícias tem sido fundamental para que a gente consiga reduzir os feminicídios. Seja o trabalho da nossa brigada, com as suas patrulhas Maria da Penha, seja o trabalho da Polícia Civil na investigação, com as suas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Mas, ao lado das ações policiais, mais uma vez é importante chamar a atenção para o Comitê Interinstitucional de Combate à Violência contra a Mulher. Esse comitê que foi criado lá em setembro do ano passado, que é composto aí não somente pelo Poder Executivo, mas pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público Estadual, pela Defensoria Pública e várias outras organizações da sociedade civil. Esse trabalho a várias mãos, sem dúvida alguma, já começa a refletir na questão da violência contra a mulher no nosso estado. Há de se destacar ainda também a questão dos homicídios. Tivemos uma redução de 21,8% nos homicídios no estado no mês de março deste ano, comparativo com o mesmo período do ano passado. Tivemos redução, mais uma vez, considerável no roubo de veículos, superando 44%, ou seja, andou muito bem nesses crimes o mês de março. O destaque negativo fica por conta do latrocínio, que é o roubo com resultado morte. O ano passado nós tivemos 2 casos e neste mês de março foram 10 latrocínios. Então este é o dado negativo do mês.
Há muito tempo que nós não tínhamos este número, já estamos trabalhando para reverter essa situação no mês de abril e nos próximos meses. O latrocínio, infelizmente, é um roubo de veículo, um roubo a pedestre, um roubo a estabelecimento comercial que acaba dando errado, como a gente refere, né? Na verdade, o autor ele tem a ideia de praticar um roubo de veículo, um roubo a pedestre e, por algum fato aleatório, acaba matando essa vítima. Então, o combate do latrocínio é o combate efetivo desses crimes que eu referi. Então, a Polícia Civil tem combatido esses crimes a fim de a gente possa evitar o latrocínio. Os latrocínios ocorridos no mês de março possuem um excelente resultado de investigação. São crimes que infelizmente aconteceram, mas que a Polícia Civil tem dado um resultado eficiente e rápido. Um trabalho de qualidade na investigação, que conta com o apoio da Brigada Militar, do Instituto Geral de Perícias e da SUSEP nessas investigações também. Por isso essa parceria a gente destaca, a importância dessa parceria para trazer a qualidade e a agilidade na investigação. Sabemos que o latrocínio é um crime de difícil elucidação, né? Muitas vezes ele pode ser confundido inicialmente até mesmo com um homicídio, então é um trabalho diferenciado, mas essa efetividade foi alta no mês de março, né? Nós temos índice de 70% de elucidação, isso traz então que em um mês de trabalho a Polícia Civil conseguiu apurar esses fatos com qualidade, com muitas prisões também. Eu ressalto a questão de Porto Alegre, onde nós temos 100% de elucidação. Na região metropolitana em Porto Alegre, de 4 fatos, nós temos já vários indivíduos presos, 6 indivíduos presos relacionados a esses crimes. No próximo bloco você confere: automedicação, um risco diário para a saúde de todos que realizam tal ato. E o município confirma a morte de uma pessoa por dengue hemorrágica. E nós também vamos falar um pouquinho sobre a previsão para o final de semana. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Batata inglesa branca, 1,99 kg. Linguiça suína perdigão, 700 gramas, 9,98. Compra filé bovino com osso, 29,90 kg. Suco de uva integral, saltão 1,5 litro, 9,99. No Master Mais Vantagens, cerveja Heineken latão, 4,39. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Durante a tarde de quinta-feira, os policiais que trabalham no projeto Sentinela perceberam o momento em que um homem arremessou objetos em direção ao pátio interno do Presídio Estadual de Erechim. Guarnições efetuaram buscas e abordaram o autor dos arremessos na Avenida Comandante Kramer. 3 pacotes foram localizados no telhado da casa prisional, contendo aparelhos celulares e um carregador de celular. Diante dos fatos, o homem de 18 anos de idade foi preso e ele foi também encaminhado à delegacia de polícia, onde ele foi ouvido e, na sequência, ele foi liberado. E agora a gente vem com uma informação bastante importante. Desde janeiro, a equipe da Vigilância em Saúde tem intensificado as ações de combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, e também de doenças como chikungunya e a zika. Já foram realizados 2.000 bloqueios de transmissão.
próximo às casas das pessoas que confirmaram a doença. E também o recolhimento de 200 cargas de lixo em terrenos e pátios privados. Mesmo que o papel desta limpeza não ser de competência do poder público, as ações foram realizadas por serem consideradas estratégicas em lugares críticos para a proliferação do mosquito. Nesta semana, a Vigilância em Saúde está encaminhando o aluguel de 100 containers de tela-entulho para distribuir pelos principais bairros da cidade. A Prefeitura de Erechim vem intensificando também a realização e poderá autuar e multar aqueles que descumprirem as ações e mantiverem os pátios e terrenos com acúmulo de lixo. Além disso, a Defesa Civil tem auxiliado em todas essas ações, como nos mutirões de recolhimento de lixo e também executando a Operação Dengue Não, que realiza a detetização em locais determinados pela vigilância. Já foram aplicados 3.500 litros de inseticida em 7 etapas da operação, que contempla 10 bairros de Erechim. Também já foram realizadas aplicações de inseticidas com o conhecido Fumacê, com um veículo da Secretaria Estadual de Saúde. Na última quinta-feira, uma nova ação com este recurso foi realizada nos bairros Progresso e no Cristo Rei. Até quinta-feira, os números já consideram o município de Erechim uma epidemia de dengue. Já foram realizadas 1.285 notificações, com 377 casos confirmados, sendo 237 negativos e 400 em análise. Uma morte foi confirmada por dengue hemorrágica. A Secretaria de Saúde de Erechim confirmou na última quinta-feira a primeira morte por dengue hemorrágica em 2021 no município. Se trata de um homem de 90 anos de idade. O óbito foi no dia 31 de março no Hospital de Caridade. A dengue hemorrágica é uma reação grave do organismo ao vírus da dengue, que leva ao aparecimento de sintomas mais sérios, que é a dengue clássica, e que pode gerar alteração nos batimentos cardíacos, vômitos persistentes e sangramento nos olhos, gengivas, ouvido e nariz, o que pode levar à morte. Então, neste momento aí de epidemia de dengue na cidade, todo o cuidado é pouco. Então, todos nós temos que nos ajudar e fazer as ações para evitar a proliferação do mosquito. A automedicação se caracteriza pela prática de tomar remédios sem a avaliação prévia de um profissional de saúde. Nessas situações, a pessoa tende a medicar-se por conta própria ou por indicação de amigos e também familiares e conhecidos. Tal hábito geralmente está relacionado à intenção do paciente em aliviar algum sintoma. Mas se você anda se medicando sem orientação, pode estar correndo sério risco de criar um problema de saúde, que pode te levar a desenvolver problemas crônicos ou até mesmo a óbito. Acompanhe. Nesta semana, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta em virtude da automedicação. A pandemia da Covid-19 trouxe muitos medos para muitas pessoas e isso as levou a consumir muitos remédios que não poderiam ser administrados ou não poderiam estar sendo consumidos da forma que estão sendo consumidos. Então, segue aí um alerta, segue aí uma forma de chamar a atenção de vocês que a automedicação pode ser prejudicial sim à saúde e em alguns casos ela pode inclusive levar a óbito. Então, muito cuidado na hora de se automedicar. Para conversar um pouquinho sobre este assunto, nós convidamos o Paulo Henrique Saldanha Boton. Ele é farmacêutico da Prefeitura Municipal de Erechim, atende na Secretaria de Saúde e nós vamos falar um pouquinho sobre os riscos da automedicação. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, Sandra. Em tempos de pandemia e essa avalanche de informação que a gente acaba tendo, toda hora vem uma informação nova de que o medicamento funciona, o outro não funciona também, e assim está indo, as pessoas estão correndo para a farmácia comprar remédio. Isso é prejudicial? Quando a gente fala de medicamentos, os medicamentos exercem um fascínio sobre a população, isso sem dúvida nenhuma. O que a gente tem que levar em conta é que qualquer medicamento sempre vem junto com seus efeitos colaterais. Qualquer medicamento pode causar efeitos colaterais, mais graves ou menos graves. Atualmente a gente vive alguma polêmica sobre alguns medicamentos, se devem ser usados ou não,
Mas o que os pacientes devem levar em conta é que sempre devem seguir ou a orientação de um médico ou de um profissional da saúde que possa orientar o uso adequado do medicamento para que eles não façam um mau uso deles. Certo. Algumas pessoas, inclusive, tomam, por exemplo, remédio para pressão, que é muito comum hoje as pessoas tomarem. De repente vão estar tomando uma medicação assim, sem conhecimento do medicamento, pode dar uma reação adversa? Sem dúvida, sem dúvida. Especificamente nesse caso que tu falou da hipertensão, existem N medicamentos para hipertensão de diferentes classes farmacêuticas. Então, o que é o ideal para João, nem sempre é ideal para Pedro ou para Paulo. Tá? Então, a escolha do medicamento, e a gente toma como exemplo a hipertensão nesse caso, a escolha do medicamento vai levar em conta diversos fatores e a prescrição de um medicamento, ela não é uma receita de bolo, em que a gente imprime e serve o bolo para casa X para casa Y. Né? Ela sempre leva em conta fatores individuais do paciente e critérios diagnósticos que vão direcionar qual é a melhor escolha de medicamento para cada caso. Isso serve para hipertensão, mas também para outras doenças, né? Desde um simples resfriado até doenças mais graves, né? Sempre isso deve ser considerado. Pois é, já que tu tocou nesse assunto de resfriado, a gente já está no mês de abril, daqui a pouco começa a esfriar, começa aquele tempo chuvoso aqui no Rio Grande do Sul, e os fatores climáticos, eles influenciam muito no nosso bem-estar, na nossa saúde. E aí é que entra aquela questão assim, ó, tô resfriada, devo ir na farmácia comprar um medicamento, aquele que padrão todo mundo toma, ou nesta época em que a gente vive um processo pandêmico, seria melhor ter uma opinião formada de um profissional médico que nos orientasse de uma forma mais correta? É importante a gente levar em conta que a definição de automedicação, ela contempla todo o ato de se medicar sem a orientação de um médico ou de um dentista, que também pode prescrever medicamentos. No entanto, a automedicação, até certo ponto, ela é prevista, tá? Para casos leves, para casos agudos, para que os pacientes tenham uma certa autonomia de tratar quadros leves. Uma dor de cabeça, uma dor simples, um quadro... dor muscular, resfriados, enfim, quadros menos graves, tá? Isso é importante também, o fato, e para isso existem medicamentos específicos, que são os medicamentos não tarjados, que a gente chama. São os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Esses medicamentos podem ser indicados, inclusive pelo profissional farmacêutico, lá nas drogarias, tá? E em outros estabelecimentos que são estabelecimentos de saúde. No entanto, se o tratamento não resolve a situação, sempre deve ser procurada ajuda para que um medicamento se esse medicamento isento de prescrição não resolveu a situação, uma orientação médica deve ser procurada para que um medicamento mais adequado seja receitado. E no caso dos antibióticos, tomar antibiótico, muitas vezes aquele que sobrou até do filho ali, teve um resfriado, tem um pouquinho na caixinha, eu vou aproveitar porque eu também tenho. Qual é o risco de fazer isso? Porque acontece muito isso nas famílias. Acontece, tá? Os antibióticos são uma classe de medicamentos que inspiram um cuidado especial, tá? Por quê? A razão de existir dos antibióticos é para combater especialmente infecções bacterianas, tá? Então, a partir de 2011, a RDC 20 de 2011 da Anvisa criou diretrizes tanto para prescrição quanto para dispensação de antimicrobianos nas farmácias e estabelecimentos de saúde. O que acontece? Hoje, ninguém consegue comprar um antimicrobiano sem uma prescrição médica. No entanto, acontece esses casos que tu citaste de sobras de um tratamento que, aliás, nem deveriam acontecer e que às vezes acaba ocorrendo o uso indevido.
Por que isso é importante e perigoso? Porque, assim como a gente falou anteriormente do caso da hipertensão, os antimicrobianos têm indicações específicas. Então, às vezes o antimicrobiano que foi usado para um determinado quadro no início do ano, daqui a pouco não vai ser indicado para um outro quadro agora. E muita gente cria certa confusão de que para qualquer resfriado precisa de antibiótico. Tem gente que toma antibiótico para dor no ombro, para dor de cabeça, e não é, tá? E eles suscitam uma atenção especial porque os antimicrobianos o uso indevido de antimicrobianos pode causar resistência bacteriana, que é um problema emergente, tá? E que deve ser combatido sempre. E quando criar essa resistência bacteriana, quer dizer que quando realmente precisar tomar o medicamento, ele não fará efeito? Ele pode não fazer efeito. Por quê? O que é resistência bacteriana? Existe, às vezes, uma certa confusão de que os pacientes acham que a resistência nós que desenvolvemos resistência ao antimicrobiano. Mas não. Quem fica resistente ao antimicrobiano é o organismo o qual ele tem que atacar, tá? Então ele passa a ser uma arma incapaz de atacar esse organismo que está nos infectando e causando uma infecção. O uso repetido de antimicrobianos pode ser, a gente chama selecionar bactérias resistentes. Então tu vai eliminando aquelas que são suscetíveis à ação dele e acabam restando bactérias que não são mais suscetíveis à ação dele. E isso é um problema de saúde pública, porque acabam emergindo o que a gente chama de superbactérias, que são insensíveis, são resistentes a quase todos os antimicrobianos que estão disponíveis no mercado. Tá? Então pode chegar um momento do paciente ter uma infecção que ele não consegue tratar. Tá? É muito típico isso para as pessoas que têm o hábito do Sorine popularmente dizendo, Sim. né? E também os antiácidos. Pessoas que tomam há 10, 20, 30 anos o antiácido que já não conseguem mais viver sem aquele produto. Os antiácidos e os descongestionantes nasais, eles são considerados MIPs, eles são medicamentos isentos de prescrição. Isso aí. Quer dizer o quê? Eles podem ser comprados, eles são de venda livre, a gente chama, eles podem ser comprados na farmácia sem uma prescrição médica. No entanto, um dos perigos da automedicação é justamente a gente mascarar um problema maior. Ao se tratar apenas o sintoma, a gente pode estar mascarando o problema de base, ou o problema que causa esse sintoma. Então, esse uso indiscriminado e a longo prazo de antiácidos, para usar o teu exemplo, pode, por exemplo, estar escondendo ou encobrindo um problema mais grave. Né? Que poderia ser resolvido. Que deveria ser diagnosticado, né? Para tratar a causa do sintoma e não apenas resolver o sintoma paliativamente. Hoje a gente sabe que muitas pessoas não aparentam, mas têm comorbidades gravíssimas, como as patologias cardiológicas, o diabetes, enfim, algumas doenças desse sentido assim que podem comprometer muito a sua qualidade de vida e também pode de uma hora para outra ter um problema e a pessoa não sobreviver. Quando a pessoa se automedica tendo essas patologias, qual é o perigo? Tu citaste aí problemas cardíacos, né, como comorbidades. A gente tem alguns exemplos de alguns medicamentos que estão em voga agora, que estão sendo muito discutidos. Para tomar um exemplo apenas, que mesmo que raramente, podem causar algumas arritmias cardíacas. Certo. Tá? Isso vem sendo muito discutido, o uso ou não deles. Quem defende o uso diz que esse problema é muito raro e quem é contra diz que não, é um problema que mesmo raro pode acontecer. No caso de pacientes com comorbidades, a incidência de alguns efeitos colaterais de alguns medicamentos pode ser maior e ainda podem ser mais graves. Tá? Então, no caso de, por exemplo, pacientes que têm arritmias prévias, quadros de arritmias prévias, nós temos antibióticos que podem causar alterações do eletrocardiograma
e podem agravar esses quadros pré-existentes. Temos outros medicamentos imunomoduladores, só para tomar alguns exemplos, que também podem causar esses problemas, mesmo que raramente, mas que, somados a uma condição pré-existente, podem agravá-la ou até precipitar esses efeitos colaterais mais graves, que podem, inclusive, levar a quadros muito graves, né? Inclusive a morte em alguns raros casos. Então fica aqui o alerta para as pessoas, né, Paulo? Evitem automedicação. Consulte um profissional que possa lhe dar orientação, mas não se mediquem por conta própria. Pode ter riscos sérios. Exatamente, os riscos podem ser sérios e os profissionais da área da saúde estão sempre disponíveis para dar a orientação correta. Os médicos, dentistas, enfermeiros e os farmacêuticos estão à disposição sempre para fazer a orientação e atender os pacientes da melhor forma possível. Obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente falar um pouquinho sobre a importância de não se automedicar. Obrigada. Eu agradeço. Sexta-feira ensolarada, temperatura agradável e a expectativa aí para o início do final de semana. Apesar de ser o outono e as variações climáticas acontecem com um pouquinho maior de frequência, a gente está vivendo dias aí de um veranico, digamos assim. E o final de semana não será muito diferente. Vamos ver? Sábado pela manhã, 16 graus. A máxima 30, a média do dia 23 graus, a umidade do ar 64%, ventos 15 km por hora e nós não temos previsão de chuva, porém o sol vai aparecer no sábado entre as nuvens. No domingo aí pode ser que a gente tenha uma mudança no tempo, mas o tempo amanhece com 14 graus, a máxima 24, a média do dia 19 graus, a umidade do ar 69%, ventos 23 km por hora e pode aí ter uma previsão de 8 milímetros de chuva. É um volume bastante baixo, mas ele pode acontecer aí em qualquer hora do dia. Na segunda-feira, início de mais uma semana, 9 graus ao amanhecer, a máxima 23, a média do dia 16 graus, a umidade do ar 65%, ventos 17 km por hora e não chove, porém o sol aparece aí no início da semana entre nuvens. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas seguimos nas redes sociais. Nos acompanhe através do Facebook, YouTube e do Instagram e interaja conosco. A todos vocês um excelente final de semana e a gente se encontra amanhã na edição de final de semana, às 20 horas. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Batata inglesa branca, R$ 1,99 kg. Linguiça suína perdigão, 700 gramas, R$ 9,98. Compra filé bovino com osso, R$ 29,90 kg. Suco de uva integral, Salton, 1,5 litro, R$ 9,99. No Master Mais Vantagens, cerveja Heineken latão, R$ 4,39. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.